Gente, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar algo com seu coração aqui. Muito lindo. Tudo que Deus faz é lindo, né? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Salte daí, disse ele, já que és o filho de Deus, porque as Escrituras declaram, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para te proteger em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou: porém, nas Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. As Escrituras o ordenam: adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Essa passagem aqui é muito tremenda, gente. A terceira vez que eu ministrei na minha vida, eu ministrei essa palavra. E toda vez que eu leio ela, Deus fala comigo nessa palavra. E é incrível isso aqui, porque a palavra diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Olha só. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E a gente acha que às vezes que a gente está no deserto, né? A gente está nas pelejas e que tudo é um inimigo. Às vezes é Deus permitindo certos desertos na nossa vida, porque os desertos nos ensinam. Depois dos desertos da vida, você nunca mais é a mesma pessoa. Você aprende muito. O deserto te traz ensinamentos assim incríveis. Então, se você estiver passando por algum deserto, atravessando dificuldades, preste atenção nelas. Deus quer te ensinar algo. E o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Isso é doido demais, né? Porque é muito incrível isso. A gente nunca vai atribuir uma guerra, olha só, um deserto a Deus. Quando a gente está na guerra, na peleja, a gente fala: o inimigo está furioso. O inimigo tá, né? Tudo a gente atribui ao inimigo e muitas das vezes ele não tem nada a ver com isso. É Jesus que está te colocando à prova para te aperfeiçoar. Não é fácil atravessar deserto, gente. Mas a palavra nos diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Só que olha só que coisa tremenda isso. Quando Jesus chega no deserto, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, a palavra diz que ele teve fome. Aí o inimigo veio e trabalhou em cima da necessidade dele. Preste atenção nisso aqui. Aí o inimigo veio, aproveitou que ele já estava no deserto, que ele já estava naquela situação, que ele já estava naquela dificuldade. Preste atenção nisso aqui. Aí ele veio e trabalhou em cima da necessidade dele. Ele disse assim para ele assim: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Já veio colocando uma dúvida, porque é isso que ele fala: será, se você for bom, se você for servo, se você verdadeiramente é isso, se você verdadeiramente é isso, faça isso. Ele já vem usando a sua necessidade, ele usa a sua necessidade, coloca a sua identidade em dúvida de quem você é, do seu porquê, das suas dificuldades, do porquê que você está passando por aquilo ali, qual é o foco daquilo. Ele já começa a confundir a sua mente, se é que você é alguma coisa. Aí ele pega a sua necessidade, trabalha em cima dela, confunde a sua identidade. Ele quer bagunçar quem você é. Quer que você perca o foco de quem você é. E ele diz: então transforma essas pedras em pães. E eu acho isso aqui top demais. Jesus diz assim: ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Aí ele vai e faz outro teste com Jesus e outro teste com Jesus.
3 vezes ele toca, ele vai na necessidade, ele vai no ego, porque ele fala: ó, se você me adorar, a vaidade do homem, né? O orgulho do homem, a ganância do homem, né? E ele fala: se você me adorar, se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Leva ele lá no alto, mostra tudo para ele. Imagina, se ele tá lá no pináculo, lá no alto, imagina que ele deve ter uma visão assim privilegiada de todo mundo. E ele diz assim: tudo isso te darei. Tudo isso te darei? Eu fico pensando assim, como é que o inimigo quer dar para Jesus tudo que é dele? Tudo era dele, cara. Tudo era de Jesus. Olha como é que ele é sórdido, como é que ele é enganador. Tudo isso eu te darei. Eu falei: Senhor, como é que ele vai dar o que já é dele? Tudo aqui é de Jesus. Aí Jesus disse: não, porque está escrito. E nas 3 tentações, nas 3 vezes que ele foi tentado, nas 3 bandejas, Jesus disse assim: não, porque está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Depois ele disse: porque está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois ele disse: porque está escrito, somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. E eu achei isso aqui tremendo. As respostas de Jesus foram tremendas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito sinceramente. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Só que todas as lutas que vinham, meu Deus, todas as dores, todas as tentações, todas as pelejas que surgiam naquela caminhada de Jesus, Jesus resolvia como ele resolvia o que era para ele, o que diz respeito a ele. Jesus resolvia como homem. Jesus nunca usou um milagre em prol dele mesmo. Ele poderia transformar facilmente as pedras em pães, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era Deus, ele é poderoso. Mas Jesus, todas as guerras, ele resolveu como homem. No momento que Jesus ia ser crucificado, a Bíblia diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. E por muitas situações, Jesus nunca fez um milagre para ele mesmo. Eu acho isso aqui muito incrível. Jesus passou por todas as adversidades, todas as dores, todos os sofrimentos, e ele enfrentou todas elas como homem. Para nos ensinar, gente. Sabe por que Jesus não fez milagre para ele mesmo? Quando ele fazia para a multidão, gente. Você acha que quando aquele povo chegou lá no campo, que estava todo mundo com fome, Jesus falou assim: o que daremos a eles de comer? Já é tarde, eles estão aqui o dia inteiro, eu não posso despedir eles com fome. Jesus disse para os discípulos. Você acha que Jesus também não estava com fome? Jesus estava com fome, ele estava lá pregando, ministrando, né? Ensinando o dia inteiro. Então ele também, como homem, ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava exausto. Quando a Bíblia fala de tantas passagens onde Jesus levantou cedo, já começava a curar, e ainda até tarde da noite ele curava. Jesus era 100% homem. Jesus cansava, Jesus chorou, Jesus teve medo, Jesus sentiu tudo o que nós sentimos. Ele foi injustiçado, ele foi traído, foi abandonado. Então Jesus passou por tudo isso e suportou tudo isso como homem, não como Deus. Ele poderia, como Deus, fazer o que ele quisesse e mudasse aquela situação. Mas Jesus nunca na Bíblia eu achei ali, lendo, que Jesus fez um milagre para ele mesmo. O poder que Jesus tinha era para o próximo. E ele fez tudo isso como homem, como ser humano, para nos ensinar que nós, para vencermos, não precisamos de ter superpoderes. Glória a Deus. Ele nos ensinou que a palavra dele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não venceu como Jesus, como Deus soberano, maravilhoso. Ele venceu o mundo como homem. Então ele deixa para a gente entender que a gente também pode vencer.
que vai ter lutas, vai ter ciladas, vai ter desertos, vai ter tentações, vai ter, gente, vai ter bandejas, vai ter muitas dificuldades, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter. Mas Jesus sempre venceu as lutas dele. Quando vinham de frente para ele, quando vinham que atacavam ele vencia as lutas como homem, para nos ensinar que nós podemos vencer como homens e mulheres de Deus. Ele nunca prometeu facilidades, mas ele disse que estaria conosco. E a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todas as vezes que levanta-se um grande vento na minha vida, porque levanta, tá, gente? Todas as vezes que eu vejo o mar revolto, o vento soprando forte e vem aquele desespero, eu me lembro da palavra. E a palavra dele diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz e não de guerra. E eu me alimento dessa palavra. E tem uma outra também, que ele sempre traz ao meu coração. Não te deixarei, não te desampararei. Mas a que eu mais amo, a que mais me alimenta, mais me fortalece, que o Espírito Santo traz à minha mente, é aquela que diz assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Voltei. Ela diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra dói em meu coração, porque ela me traz uma paz na alma, sabe? E ela vai de encontro às minhas necessidades, às minhas dores. E eu lembro que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todo vento, toda tempestade coopera para o meu bem. Porque eu digo para ele assim: olha, Senhor, eu sei que eu sou muito falha. Eu sei que eu preciso melhorar muito, eu sei que eu preciso aprender, eu sei que eu preciso caminhar, que eu preciso lutar contra mim, fazer muitas renúncias cada dia mais, né? Para me aproximar mais do Senhor. Eu sei que eu preciso de mudança. Mas eu digo para ele assim, uma coisa eu também sei. Eu sei que eu te amo. Eu digo para ele: eu sei que eu te amo, Senhor. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo que está acontecendo aqui vai cooperar para o meu bem. E eu tomo posse dessa palavra. Eu não sei que tipo de deserto que você está passando, mas você toma posse dessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Jesus no seu coração, você pode ter certeza que, independente da prova que você está passando, vai cooperar para o seu bem. Mas uma coisa eu quero te falar aqui nessa palavra aqui. Todas as adversidades onde o inimigo se levantou, todas as bandejas que ele ofereceu, todas as dúvidas que ele colocou, todas as opções que o inimigo deu para Jesus cair, falhar, tudo, era o que ele queria, era o plano dele, fazer com que Jesus fracassasse. E todas as vezes que ele oferecia algo, Jesus respondia. E todas as vezes que Jesus respondia, ele respondia com a palavra. Ele dizia: está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Está escrito: só o Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele, somente aos pés dele se prostrarás. Então ele responde tudo dentro da palavra, gente. Sabe por que às vezes a gente está no deserto e é tentado e cai igual uma batata podre? Falta de conhecimento da palavra. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, a própria palavra diz que a gente perece porque nos falta conhecimento. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, você vai devagarzinho, sabe? No seu tempo, mas você vai ali se alimentando, se alimentando, se alimentando. Quando você se alimenta da palavra e quando você vem o vento contrário, acontece o que eu falei agora. A palavra vem de encontro a você. E ela te sustenta. Isso é muito tremendo. A palavra do Senhor vem. Você conhece. Então, por ter fé, por conhecer a Deus, por conhecer a palavra e saber que Deus se responsabiliza pela palavra dele, que ele é Deus para cumprir cada uma delas, você descansa no Senhor. Então, muitas das vezes o que nos falta é conhecimento na palavra.
Porque você não vai ser, você não será, você não ficará impune. Impune não, tá errado isso aqui. Você nunca passará pela sua vida, pelas suas provas. Você nunca vai poder seguir adiante sem dizer que você não vai ser tentado. Você não vai passar despercebido do inimigo. Ele vai tentar você na sua dificuldade, na sua necessidade, no seu ego, porque ali ele queria que Jesus se crescesse os olhos. Nossa, vou ganhar tudo isso que já era dele. Então ele vai testar a gente de inúmeras formas para nos fazer cair. Mas quando você conhece a palavra, o Espírito Santo não deixa. Quando você conhece a palavra de Deus, quando a atitude vem, quando a palavra vem, quando a bandeja vem, quando a oferta vem, você fala, peraí, isso não condiz com a Bíblia. Isso não condiz com a palavra. Não está escrito isso aí. Não é dessa forma que tem que ser. Não é assim que se comporta. Não é assim que tem que ser. Tá errado isso aí. Quando você conhece a palavra, é complicado para o inimigo te enganar. Embora ele vai usar artimanhas, pessoas, lugares, situações, necessidades. Ele vai usar. Mas quando você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo não te deixa enganado. Então, se você quer atravessar esses desertos da sua vida, comece a observar a palavra, gente. Mas não é só ler igual... Não, para um pouquinho. Pega a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu falo isso porque eu vivi isso na minha vida. No início eu pegava a Bíblia e eu falava, gente, o que é isso aqui? Parece que é tudo grego, parece que é tudo japonês, eu não entendo nada. Quantas vezes eu disse para Deus, falei, que adianta eu ler se eu não entendo nada? Hoje, raramente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu escuto algo na palavra que ela não vem falar de acordo com o meu coração. A pessoa já está ministrando lá de um jeito, o Espírito Santo pega essa palavra e pega o meu coração e ministra de outra forma. E vai ministrando a palavra dele. A palavra do Senhor é viva. O dono da palavra, quando você lê, ele está junto contigo. Isso é tremendo. Então preste atenção. Vão ser oferecidas bandejas, vão ser oferecidas situações, vão vir ventos, vão vir tempestades. E nesse meio tempo, no meio dessa guerra, dessas lutas, o que te sustenta é a palavra. Por que você vê muitos crentes, às vezes, caindo, despencando? Porque lê. Tem gente que lê, conhece, mas não toma posse dela. Não toma posse. Isso aqui é coisa linda, gente. Então eu quero dizer para você, comece a se aprofundar na palavra. Peça a Deus para traduzir para você. Eu falo, Senhor, traduz isso para mim aqui, porque o trem está estreito. Peça a Deus para falar com você dentro da palavra. E você vai ver, você vai sentir. E quando a situação vier, seja qual for ela, se não for de Deus, se a palavra não condiz, se o comportamento não condiz, ninguém te engana. Tem um monte de crente sendo enganado por tudo e por todos, falsos pastores, bispos, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas por que você caiu? Sabe por quê? Porque não tem palavra, não confia, não estudou, não buscou. Porque quando você conhece a palavra, quando você começa a se aprofundar na palavra, a pessoa pode falar o que for, que o Espírito Santo não te deixa enganado. Ele vai dizer, não é isso, tá errado. Tá. A Bíblia diz que o Espírito que há em mim, ele entra como é que fala, gente? Ele entra em concordância com o Espírito de Deus que está em você. Então, se não está tendo concordância, se não está batendo, tem coisa errada, gente. Mas isso aí é a palavra que te mostra. Jesus venceu o inimigo o tempo todo com a própria palavra do Pai dele. Aleluia! Tem desertos que podem, sabe, ser bem mais curtos na nossa vida. Tem provas que a gente não precisa entrar nela. Tem guerras que não são nossas. Mas a gente, por não se aprofundar, não ouvir a voz de Deus, entra em muita esparrela, gente. A gente entra em muito conflito. Então, a palavra do Senhor para nós hoje
confie na palavra de Deus. Busque entendimento na palavra de Deus. Examine as escrituras. E depois você vai vir me contar aqui testemunho. Missionária, ó, aconteceu isso e isso, mas eu senti, sabe? O Espírito Santo falou na hora, não, isso não condiz, isso não é para você, não é a hora, não é o tempo, não é o momento, sai daí! Aí ele traz a palavra. E até nas guerras, como eu disse, ele vem e diz, bem sei eu os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de guerra, para te dar o fim que você espera, para te dar um futuro, glória a Deus. Aí quando você está na prova, você tem essa palavra no seu coração. Aí você se acalma e confia. O vento está soprando, sabe? A alma está gritando, o coração está quebrado, mas a palavra de Deus te sustenta. Aleluia. Busque o Senhor. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Recebe essa palavra no seu coração, mas não só recebe, sabe? Examina ela, busca dela, absorve dela, recebe ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus guarde você. Deus guarde o seu coração. Deus abra o seu entendimento em nome de Jesus. Que você possa se aprofundar nas Escrituras. Que você possa se alimentar dessa palavra. Que você possa sentir paz, porque ela traz, gente. Glória a Deus. Ela traz paz ao nosso coração. Isso aqui é muito tremendo. A palavra de Deus é Deus purinho ali dentro dela falando com você. Então, começa a buscar. Começa a se aprofundar nessa palavra. Recebe em nome de Jesus. Receba paz, glória a Deus. Receba discernimento em nome de Jesus. Receba sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus.